Um dos destaques da agenda de prioridades do governo para 2021 é a privatização de estatais. E sobre as dificuldades enfrentadas até agora para alcançar esse objetivo, a gente conversa agora com o empresário e ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, discutindo as questões de interesse nacional. Obrigado. Bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, o senhor acha que a partir de agora, com a troca de comando no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, o governo ganha um fôlego para conseguir finalmente tirar essas privatizações do papel? O que o senhor tentou, mas infelizmente isso não prosperou no período em que o senhor esteve no governo? Vai acontecer a partir de agora, porque anteriormente a presidência da Câmara era em oposição ao presidente Bolsonaro. E agora, com o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado, eu acredito que a pauta Brasil vai avançar. Anteriormente, a pauta Brasil não avançava porque todos os projetos poderiam, de alguma forma, contribuir para que acontecesse um bom governo e talvez o presidente pudesse ser reeleito. E isso era um grande risco. Então, os projetos não passaram. Um dos exemplos é a Casa da Moeda. Para se privatizar a Casa da Moeda, é necessário a quebra do monopólio, pois nós não podemos transferir um monopólio público para um monopólio privado. Então, foi necessário uma PEC, e essa PEC caiu. Caiu significa os congressistas disseram, não, nós não queremos que privatize a Casa da Moeda, tanto a Câmara quanto o Senado. Então, isso demonstra também a qualidade do nosso Congresso. O nosso Congresso, de uma certa forma, as pessoas gostam de dizer que o Congresso é um extrato da sociedade brasileira. Particularmente, eu discordo. O Congresso, de uma certa forma, é a nata da sociedade brasileira. São pessoas responsáveis que foram eleitos, são mandatários para, de alguma forma, contribuir para o Brasil, independentemente de quem esteja na presidência da República. Então, é o seguinte, a responsabilidade de um mandatário é votar projetos Brasil e não projetos antigoverno. Agora, eu acho que a pauta vai andar. Pergunta agora de José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, Salim, o grande debate do momento é a Petrobras, né? O presidente ficou incomodado com os preços dos combustíveis no Brasil e principalmente com esta formação de preços, né? E aí o grande debate é convencer o presidente a não fazer intervenção, porque a Petrobras precisa dar lucro. Se dá lucro, se é uma empresa que pode existir sozinha, não precisa estar pendurada nos cofres públicos. Quer dizer, seria um grande argumento para a privatização da Petrobras, a chamada joia da coroa? Ótima pergunta, Zé Maria. A Petrobras é uma empresa que tem hoje 20 mil funcionários a mais do que o necessário para a operação da empresa. A Petrobras tem um salário médio de R$21 mil. A Petrobras está sendo, no momento, bem administrada na administração do atual presidente, mas ela tem, em média, um presidente a cada 2 anos e 2 meses. Ora, Zé Maria, como pode dar certo uma empresa que troca de presidente a cada 2 anos e 2 meses? E eu queria chamar a atenção de vocês por um fato interessante. Por que não tem greve de caminhoneiro nos Estados Unidos, não tem no Reino Unido, não tem na Suécia, não tem no Canadá? Por que tem greve de caminhoneiro na Argentina, no Brasil, na França? Por coincidência, não tem greve de caminhoneiro em país que não tem estatal de petróleo. E tem greve de caminhoneiro em país que tem estatal de petróleo. Ou seja, tendo participação do governo, automaticamente os caminhoneiros pressionam o governo, porque governos precisam de votos e fazem concessões. Então, explorar petróleo é uma coisa corriqueira, não é estratégico. Estratégico para o país, Zé Maria, é não ter 11 milhões de analfabetos. Estratégico para o país é ter infraestrutura e saneamento para a nossa população.
estratégico para o país é ter segurança, saúde e uma boa assistência médica para o cidadão. Ter estatal não é estratégico, mas o establishment brasileiro se opõe à privatização. Isso é um fato já de muitos anos. Quais pontos principais o senhor destacaria da importância das privatizações para o nosso país, para quem nos acompanha? Por exemplo, pegando o caso da Eletrobras, as principais dificuldades que a Eletrobras tem como estatal e os seus clientes, e também quais as vantagens principais que já apareceriam logo se privatizada? Obrigado, Adriana. A Eletrobras é um caso espetacular, porque no dia 6 de novembro do ano passado, fizeram 2 anos que o PL de privatização da Eletrobras está no Congresso. Ou seja, os nossos congressistas têm faltado em alguns momentos a sensatez, aquela responsabilidade, aquela demonstração de patriotismo que os congressistas deram na aprovação da reforma da Previdência, não estão dando na privatização da Eletrobras. A Eletrobras é um caso meio icônico. Vamos lembrar o seguinte: de acordo com a legislação brasileira, as bancadas do Norte e Nordeste têm a supremacia no Congresso. As bancadas do Norte e Nordeste são mais fisiológicas. Então, existe uma grande resistência, exatamente, de senadores e deputados do Norte e do Nordeste contra a capitalização da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa que precisa, por ano, para investir e continuar com o mesmo market share dela, ela precisa de 13 a 14 bilhões por ano para investimento. Só lhe sobra 2 bi para investimento. Então, o governo não tem dinheiro. Nosso governo está quebrado. Nós temos uma máquina pública muito pesada. O funcionalismo público custa 13% do PIB no Brasil, enquanto no Reino Unido, 9,5%, nos Estados Unidos, 10%. Então, nós temos um funcionalismo muito, muito oneroso. É um Estado gigantesco, um Estado pesado. A Eletrobras, dentre os motivos que ela precisa ser privatizada, além de eu falar sobre a necessidade de investimento, a Eletrobras tem um excesso de empregados. Ela tem hoje, no mínimo, 10 mil funcionários a mais do que o necessário. Segundo, a Petrobras possui um auxílio para os filhos dos funcionários até 17 anos e 9 meses de auxílio educação. No mundo privado, isso não existe. E mais, a gratificação de férias, que no mundo privado é de 33%, na Eletrobras é de 75%. O que é que nós estamos enxergando? Uma transferência de renda da população brasileira, do cidadão pagador de impostos, para aqueles que trabalham nas estatais. Isso é transferência de renda. Salim Matar, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Salim, bom dia. Eu, como liberal, acompanho há vários anos todos os apoios e iniciativas que o senhor aí dá, muitas vezes ao movimento liberal e a iniciativas liberais, e queria perguntar justamente sobre esses entraves que o senhor mencionou à pauta liberal e de privatizações no Congresso brasileiro. O senhor acabou de dizer que as bancadas do Norte e Nordeste são mais fisiológicas do que a de outras regiões brasileiras. Por que será que isso acontece? Por que será que há tanta resistência assim? Ótima pergunta, Joel, obrigado. O Sul-Sudeste são regiões mais desenvolvidas, onde o coronelismo político não tem raízes tão profundas como no Norte e Nordeste. E esse coronelismo político, que são gerações de pessoas das mesmas famílias que continuam na política, isso não é de todo, de ter uma geração de uma família na política, não é de todo mal. Isso existe nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas é muito mal se essas pessoas defendem ideias do atraso.
Então, no Brasil, foi muito comum o tomar lá da cá, desde o governo Sarney. Joel, por 35 anos, esse país tem sido governado por uma ideologia social-democrata que agiganta o Estado. Esses sociais-democratas que há 35 anos estão no governo acostumaram, de alguma forma, se transformou praticamente num jeito de ser da democracia jaboticaba brasileira. As estatais são divididas. Então, há um certo toma lá da cá, em que o executivo transfere ministérios e a maioria de estatais e cargos em estatais para obter apoio político. Pode ser isso do jogo político? De uma democracia jabuticaba? Sim. De um país sério? Não. Então, o Congresso brasileiro acostumou, ao longo desses anos todos, a dividir com o Executivo a gestão das empresas. Ora, quem legisla não deveria estar no Executivo, gerindo empresas. E, no entanto, existe um prazer do Legislativo, dos legisladores, dos nossos deputados e senadores, em obter cargos nessas estatais. O que seria uma coisa não correta do aspecto, que vamos dizer, de gestão de negócios públicos. E uma última pergunta, a Jovem Pan está com uma campanha no ar, o Brasil não pode mais esperar em favor das reformas. O senhor, inclusive, chegou a gravar um depoimento para veiculação aqui da nossa campanha. Eu perguntei se aqui é um ano decisivo para as reformas, porque 2022, já ano eleitoral, é muito mais difícil que o Congresso consiga aprovar qualquer coisa, ou pelo menos uma reforma no âmbito da que os brasileiros almejam, como a reforma tributária e a própria reforma administrativa. O senhor acha que nesse ano as reformas passam? Tiago, as reformas vão caminhar este ano. Eu coloquei na minha rede um bolo com uma vela de 2 anos. Há 2 anos está no Congresso o projeto de autonomia do Banco Central. 2 anos. Mas os nossos políticos não tiveram tempo para analisar esse projeto. Eles tinham outras prioridades. Quais? Não sei, não vi. Não vi essas prioridades. Mas a autonomia do Banco Central tem 2 anos que está parada. De repente, estamos vendo nas manchetes de jornais o Lira e o Pacheco dizerem que esse projeto vai ser votado rapidamente. Por isso que a resposta da minha primeira pergunta diz o seguinte: de fato, parece que as nossas reformas vão andar agora. Houve um cansaço daquele período em que 2 anos nada passava, nenhuma pauta do governo passava. Pautas do governo pode ser pauta boa e ruim, mas eu não acredito que todas sejam ruins. Agora, os legisladores, nossos congressistas, não podem se furtar à sua responsabilidade de votar todos os projetos que são importantes para o Brasil. Então, acho que essa responsabilidade, depois desses 2 anos de absoluto ostracismo, acho que o Congresso vai tirar a diferença e vai fazer vai colocar em pauta os projetos necessários para o Brasil. Empresário Salim Mattari, secretário nacional de desestatização, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, até a próxima. Obrigado, até uma próxima.